Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar a refletir sobre uma pergunta simples, mas muito poderosa. Por que será que cargos mais altos e prestigiados do serviço público brasileiro continuam sendo ocupados quase sempre por pessoas brancas? Então, hoje você vai ouvir um podcast que discute um tema essencial para a justiça, para a democracia e para a representatividade: as cotas raciais e o mito da meritocracia no serviço público. Então, aumenta o volume, abre a mente e vem com a gente nessa conversa necessária. Olha, quando a gente olha para os cargos mais altos no serviço público aqui no Brasil, né? Sei lá, magistratura, STF, a gente vê muito mais gente branca, né? Fica a pergunta, é só coincidência? Ou, será que reflete uma estrutura que, assim, ainda exclui muita gente? É disso que a gente vai tratar hoje. Vamos mergulhar nessa questão das cotas raciais e também nesse discurso do mérito no serviço público. A ideia é, com base nos materiais que a gente analisou, tentar entender por que as ações afirmativas são necessárias, sabe? E como essa ideia de meritocracia pode acabar escondendo desigualdades. E, claro, o papel do direito nisso tudo. Perfeito. E, para começar, acho que é fundamental a gente falar sobre o conceito de branquitude, né? Que os materiais trazem bem. Não é só a cor da pele, é mais um sistema de privilégios. Coisa que vem lá do período colonial e que, bom, virou o padrão, o normal. Tem até uma citação do Lourenço Cardoso que define bem isso. Ser branco no Brasil é, tipo, ocupar o topo da hierarquia racial. Ser um modelo de competência, até de humanidade, né? Hum. E o curioso é que esses privilégios, que podem ser materiais ou até simbólicos, muitas vezes nem são notados por quem os tem. Isso acaba alimentando aquela ideia de que a disputa é justa, sabe? Que tá todo mundo saindo do mesmo lugar. Mas os dados mostram que não é bem assim. É, e isso leva direto para essa discussão da meritocracia, né? Aquele discurso do concurso público, justo, prova igual para todo mundo, regras iguais. Só que os números, bom, os números contam uma história diferente. O CNJ mesmo, Conselho Nacional de Justiça, aponta que mais de 80% dos magistrados são brancos. Exato. E se a gente for ver a origem, muitos vêm de famílias que já têm ensino superior, uma condição financeira melhor, condições que historicamente foram negadas ou dificultadas para a população negra. Isso cria uma barreira muito antes da prova do concurso, né? Como falar em mérito puro nesse cenário? Pois é. Esse tal mérito, ele não nasce no vácuo, né? Ele é construído em cima de oportunidades que não foram iguais para todo mundo. E aí, os materiais argumentam que as cotas raciais entram justamente como uma resposta a isso, uma ferramenta para tentar corrigir essa desigualdade histórica e para buscar aquela igualdade material, sabe? Aquela que a nossa Constituição Federal prevê como objetivo. Falando em lei, a base jurídica para isso é bem sólida, né? A nossa Constituição, lá no artigo 3º, fala em promover o bem de todos, sem preconceito de raça, cor. O artigo 5º garante igualdade perante a lei e o racismo é crime inafiançável, imprescritível. Isso. E não é só aqui dentro. Tem tratados internacionais, como a Convenção Interamericana contra o Racismo. O Brasil se comprometeu lá fora também a combater a desigualdade racial. Exatamente. Nesse sentido, o que os documentos sugerem é que as cotas não vão contra a Constituição. Na verdade, elas ajudam a concretizar esses princípios. São um instrumento para fazer valer a promessa de igualdade, de não discriminação. Tirar do papel, né? Um exemplo muito claro dessa necessidade é o próprio judiciário. Se a gente pega a história do STF, foram 172 ministros. Desses, só 5 negros ou tidos como tal. Menos de 3%. E assim, só um deles, o ministro Joaquim Barbosa, se autodeclarou negro. É um retrato muito forte da subrepresentação. É muito baixo, né? Essa falta de diversidade lá no topo do poder, isso mostra como ainda existe um sistema que privilegia um perfil muito específico. Claro, as resoluções do CNJ, como a 203 de 2015 para negros na magistratura e a 512 de 2023
para indígenas, são vistas como passos importantes, sim, mas a análise indica que ainda é pouco, sabe? Diante de uma estrutura de privilégio branco que é tão antiga, tão arraigada. E pensando nisso, aquela crítica comum às cotas de que seriam injustas parece que ignora séculos de exclusão, né? Como os textos apontam, a professora Tula Pires tem um argumento forte sobre isso. A meritocracia, do jeito que foi construída no Brasil, historicamente favoreceu quem já estava no topo. Exato. E tem a reflexão do Frantz Fanon também, né? De como o corpo negro continua sendo marcado, julgado, muitas vezes em silêncio. É uma marca profunda. No fim das contas, o que está em jogo aqui, segundo os materiais, é mais do que só um cargo. É o direito à dignidade mesmo, à representação, a ter voz. As cotas, elas não anulam o mérito. Elas reconhecem que a largada não foi igual para todo mundo e oferecem uma ferramenta de reparação. Buscam uma justiça mais democrática, né? Que reflita a cara do Brasil de verdade, com toda a nossa diversidade. Perfeito. E para fechar, acho que fica um pensamento importante que emerge dessa leitura toda. As fontes defendem com clareza: cotas raciais não devem ser vistas como privilégio. Elas são instrumentos de justiça. Porque uma justiça que só funciona para alguns, que é seletiva, bom, isso não é justiça de verdade, né? Corre o risco de ser só o privilégio de sempre, mas disfarçado de neutro. E aí, conseguiu repensar o que te contaram sobre mérito e igualdade? As cotas raciais não são privilégios, são ferramentas de justiça. Justiça de verdade não é neutra, é consciente, é reparadora, é comprometida com a diversidade. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E lembre-se, questionar o sistema também é uma forma de transformar o mundo. Até a próxima.